Fala, empreendedor, empreendedora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Empreender na TV, aqui na sua rede TV, você sabe, aqui é a sua escola de empreendedorismo, de negócios, de business. Fabrício, mais um pra conta. Mais um pra conta. Mais tá um rouco, sábado, hein, cara. Tá meio rouco, o que Essa tá acontecendo? Essa história de repar é complicada. É complicado, mas não vamos falar sobre isso, não. Vamos falar não. Empreendedor, muito boa tarde, um bom sábado para todos nós. A gente vai começar hoje o nosso programa de empreendedorismo, como o Thiago falou, a sua aula de empreendedorismo da semana. E é com um cara que tem uma história muito bacana, é um cara que não é paraense, mas fomenta a nossa economia, está aqui na nossa região, desenvolvendo a sua empresa, montou uma indústria. A história do cara é bacana, vale a pena você prestar atenção e assistir. Cortar, viu? Mas eu fico muito feliz quando é indústria, porque a gente tem tão pouca indústria. Sim. E é tão importante na nossa economia. E aí é um privilégio poder bater um papo com o convidado, porque a indústria ela realmente tem um aporte muito forte de geração de emprego. Você é da indústria, você sabe disso. Então, só para externar um pouquinho a alegria que a gente tem nesse Então vamos momento. chamar, né? Bora. Meu amigo Rogério Matos, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado eu, Fabrício, pela oportunidade, principalmente a gente poder incentivar novos empreendedores. Aqueles que querem começar um negócio do nada, como eu comecei o meu, sem dinheiro, sem capital, mas com muita coragem, com muito esforço, muita resiliência, porque hoje para empreender, principalmente na nossa região, ela tem um preço muito alto, chama-se dedicação, foco. Todo empreendedor, quando vai começar, ele não pode perder o foco. Ah, eu vou abrir um negócio, mas aquele outro também dá, mas aquele outro não. Não, no começo, quando eu decidi abrir a minha empresa, a minha indústria, eu decidi, foco. Eu vou começar e vou empreender nela, vou montar este negócio. E eu acreditei aonde muitos não acreditaram. Como uma pessoa que veio lá de Goiânia, aqui para Belém, uma cidade totalmente longe dos grandes centros, que tem matéria-prima, que tem mão de obra qualificada, que tem estrutura para se montar o negócio dos meus sonhos, que era uma empresa de papéis. Papéis higiênicos, lenço de guardanapo, algodão, coador, e panos de prata e panos de chão. Rogério, a gente pode dizer então que enquanto os outros choram, outros vendem lenço. É isto. E que usem maná. Aí cabe, né? Aí cabe no sentido literal da palavra. Isto. E aí, sempre, por favor, usem maná. Sempre. Bacana. Rogério, antes da gente chegar na história da Maná, eu queria entender, queria conhecer um pouco da história do Rogério. Como tu falaste já de antemão, que tu és goiano. Isso. Vieste de Goiânia para Belém. Por quê, quando e para quê? Eu vim como representante comercial da Mabel, dos biscoitos Mabéis. Eles têm uma subdivisão que é a Kroll, que na época era distribuidor Quaker, de refresco. Nessa divisão, houve uma possibilidade de colocar um representante aqui na capital. Quando os representantes começaram a fazer um trabalho total aqui na região metropolitana, a Kroll teve que se retirar. E aí? Rogério voltava para Goiânia, Rogério então, ficava aqui. Tu vieste, Rogério, como representante. Tu eras representante lá em Goiânia? Ou lá não? em Goiânia. E aí te transferiram para Belém? Foi. Para Pará? Foi. E aí, aceitaste numa boa isso? Não tinhas opção de escolha? Tinha que vir, era obrigado? Já tinha família? Como ficou essa situação? Vamos. Eu sempre gostei de desafios. E me prometeram uma área maior do que a minha, que eu atuava lá em Goiânia, né? Que eu ia até Imperatriz, no Maranhão, trabalhando na rota, e me prometeram aqui uma área maior. E subsídio nos primeiros 6 meses, com aluguel, combustível para o veículo, né? Todo que a estrutura que eu precisasse para me manter aqui. E com isto, também abrir novos clientes, que foi um grande desafio. Eu não conhecia os clientes daqui.
Aí, naquela época, os grandes armazéns ficavam todos na Castilho França, lá no Ver-o-Peso. E não tinha nem ainda o entroncamento, os atacadistas do entroncamento. Eu me concentrava ali, minha venda ali. Mas o teu portfólio já era biscoito no caso. Biscoito, a maisena, cremogema, farinha láctea, também tinha sandálias havaianas, quaker e a linha de tangue, de que refresco e que suco, naquela época. Sim. E se tu fala naquela época, Rogério, que época? Quanto tempo? 1992. Em janeiro de 1992, cheguei em Belém e para esse grande desafio. Não conhecia nenhum cliente, não tinha amigos aqui. Não conhecia nem Belém? Não. Eu não sabia nem aonde me hospedar naquela época. E eu aceitei esse desafio. Aí, 4 meses depois, eu trouxe minha esposa e meu filho para morar aqui. Falei, eu consigo, eu vou desenvolver um trabalho aqui. E conseguiu ganhar mais dinheiro, Rogério? Muito mais. Mais do que lá em Goiânia? Muito mais do que em Goiânia. Mas para começar o trabalho, no caso de Belém, qual foi as principais objeções, dificuldades que tu encontrou? Não conhecer os clientes, chegar hoje num cliente que você não conhece, ele não te conhece, você chegar, oferecer um produto que ele já compra e ele não te conhece, era muito não que eu peguei. Ele já comprava de outro atacadista? De outros atacadistas, O de mesmo outros produto. distribuidores. Porque o meu produto que eu vendia, ele tinha acesso a comprar de São Paulo, ele tinha acesso dos distribuidores locais, ele tinha acesso dos atacados. E Mas por que comprar de ti? Qual é o diferencial que tu trazia para poder Preço. 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 É que tu vieste uma região que tu não conhecia ninguém. Não tinha GPS na época. Não, Não tinha noção de potencial de cliente. não. Não tinha noção de área geográfica mesmo, né, no sentido literal. Deve ter sido... Não, e teve um fato curioso nessa época, né? Eu estava hospedado um dos hotéis ali em São Brás. Aí cheguei, fui perguntar, lá, achando que o taxista conhecia tudo, perguntei para ele, eu preciso ir numa rua, Doutor Assis, na Cidade Velha, o senhor pode pegar e me indicar o caminho? Como que eu faço para chegar lá? Aí ele falou, simples, você pega o Almirante Barroso aqui, você vai direto, como se estivesse saindo de Belém, só que você vai ver uma avenida chamada Augusto Montenegro. Aí você pega e vai até Icoraci. Quando você chegar lá em Icoraci, você pergunta aonde é essa rua. Caramba, Me ensinou errado, totalmente errado. totalmente errado. Fiquei perdido, perdi meu tempo. Cheguei lá e ia perguntar para as pessoas, olha, aonde é essa cidade velha? Aonde é essa rua Doutor Assis? As pessoas ficavam incrédulas comigo. Não, moço, o senhor está errado, isso aqui é do outro lado da cidade. E o taxista me fez essa. Mas tu acha que foi de propósito, Rogério? Olha, eu acredito que sim, viu? Porque custava pegar, dar uma informação correta. Olha esse sotaque aqui de goiano. Porta, porteira, corda. Opa, peraí. Esse rapaz aqui não é daqui. Não é da nossa... Aí eu comecei assim, eu nunca desisti. Aí eu peguei, tudo bem. Voltei. Quanto tempo, Rogério, como representante nessa empresa que era distribuidor Mabel? Até 94. Então foi pouco tempo. Foi pouco 2 tempo, anos só. 2 anos. Por quê? Eu tive uma grande oportunidade de ser representante da Caninha 51. Pelo trabalho que eu desenvolvi aqui, graças ao seu Antônio Saraiva, que já nos deixou, pai do Charles lá da Colina, ele me indicou para a 51. E a 51 me contratou. E aí eu comecei a fazer um trabalho e desenvolver a 51 aqui na nossa região. Que detalhe, era a terceira marca. E com o meu trabalho, junto com a equipe que eles puderam me proporcionar aqui, em 3 anos nós assumimos a liderança de mercado. Pegamos o mercado do Velho Barreiro e da Caninha Tatuzinho. E aí foi quando eu fui para um novo desafio. A 51 parou de pagar a comissão, virou CLT, meu salário foi reduzido,
O que eu fiz? Falei, vou atrás de representação, novamente. E busquei lá do sul, da cidade de Pinheiro Preto, a caninha Duelo. Ninguém conhecia a buchudinha, a catuaba, a caninha. Só tinha no mercado aqui como? Garrafa, litro, mas cachaça e catuaba em garrafa plástica não tinha. E aí? Eu já conhecia, foi mais fácil agora. Mas já tinha carteira, né? Já tinha carteira de Já clientes. tinha carteira. Já sabia que a doutora Assis ficava na Cidade Velha, não era lá em mais Coraci. em Coraci. Não era assim mais. Rogério, eu quero entender um pouco dessa tua trajetória, dessa tua parte. A gente vai chamar um break comercial rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta, empreendedor, com mais histórias do Rogério. Bora empreender na TV. No Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Muito bem, empreendedor. Obrigado por aguardar a gente. E aí o papo está muito bacana, Rogério. E aí eu percebi que você já está aí no terceiro desafio, aqui em Belém. Isso. Né? E aí conte um pouquinho para a gente, um pouquinho mais sobre a situação dessa carteira nova, que já não é tão nova assim, porque tu já tinha esse conhecimento, mas um novo Mas com um produto. produto novo, né? Produto novo. Já é outro E era desafio. a caninha 51, né? E era um desafio muito grande nessa época da 51. Qual o motivo? Além... Quando a gente fala de 51 hoje, parece fácil, né? Mas naquela época não era líder. Não era, era a terceira marca. E a grande dificuldade, né? A concorrência em relação a preço. Por quê? Tinha muito litro no mercado de Velho Barreiro, tinha muito litro aqui no mercado de Tatuzinho, que é a mesma garrafa de cerveja, né? E também muitos litros de São João da Barra, mas de 51 não tinha. Por que isso? Eu precisava que meus clientes juntassem os litros para mandar para a fábrica e pagar só o líquido, igual é feito com a cerveja em garrafa. E isso a minha concorrência fazia muito bem, porque eles tinham abundância desse insumo. Eles eram líder de mercado, todo bar tinha bastante e o meu não tinha. Eu tinha que vender com tudo. Imagina, o dono do bar pagar mais caro por uma caninha que não era líder de mercado e que não era pedida. Olha esse desafio. E aí, estratégia? Fui atrás dos maiores garrafeiros do Brasil, em Anápolis. Fiz amizade assim com o maior garrafeiro da região centro-oeste, chamado Divino Garrafeiro. E o seu Vieira, em Arapiraca. Eles passaram a vender os litros deles, que eles faziam a captação no centro-oeste, que a 51 era bem vendida nessas regiões, passaram a fazer captação dos litros e vender para meus clientes aqui e colocar na fábrica, lá em Pirassununga. Isto foi a virada de chave para que eu conseguisse o segundo lugar. Como ir para o primeiro?
Como a companhia nos cobrava muito isso. Não, nós vamos ser líder no mercado aí de Belém. Né? Foi a primeira vez que eu escutei de um diretor. Eu falando das dificuldades, e ele pegou e falou assim, isso não é dificuldade para nós. Eu falei, como não? Preço, eu não estou em todos os pontos de venda. Na época ele chamava pontos de dose, formadores de opinião. Ele falou, mercado não se conquista, mercado se compra. E disponibilizou para mim uma equipe de pintores para pintar os bares, muito material promocional, boné, camisa, chaveiro, copo. Chegava, falava, o cara comprava uma caixa de 51 e ganhava 4, 5 brindes, coisa que não fazia em outras regiões. Eles canalizaram essa estratégia para cá e subsidiaram o preço. 2 anos, líder de mercado. Nós saímos de 16 mil caixas mês para 95 mil caixas mês, em 2 anos. Comprando Olha o isso. mercado. Essa frase eu achei fantástica, por exemplo. Porque é da indústria. Da Gostei indústria. também. Não se conquista, se compra. Compra. Eu vou aplicar na escola isso aí. É. E olha, essa estratégia agressiva fez com que a 51 continue sendo líder aqui na região nossa até hoje. Até hoje. Até Década hoje. de 90. E isso. Começou esse trabalho naquela época e eu aprendi muito com essa estratégia. Com isso, eles mudaram lá a forma de remuneração. Um processo natural em grandes empresas. Veio outro desafio, que foi a caninha do Elo, que ninguém conhecia. E eu apliquei o meu conhecimento, apliquei a mesma estratégia. O proprietário comprou a ideia de fazer investimento pesado em relação a preço, em relação a merchandising, em relação a ser agressivo em toda a cadeia, do distribuidor, do atacadista e do ponto de venda. Mais um desafio que eu tive. Comecei vendendo uma carreta, 4.300 caixas. Agora imagina, gente, uma carreta com 4.300 caixas. É muita caixa. E pulverizada. 100 caixas para um, 200, para outro, 300. O máximo que chegaram a comprar na época, 500 caixas. Peguei um grande parceiro, que é o seu Jorge, dono do Ponto Certo, comprou a ideia. Só ele passou a comprar 2 carretas por mês. E vender já no entroncamento. E isso nós estamos falando em 96, em 1996. Quando o seu Jorge começou a fazer esse trabalho, outros falaram assim, eu também quero esse produto. Estão procurando, estão pedindo. E aí foi quando eu comecei uma grande amizade e que mudou totalmente a minha vida em todos os sentidos, de empreendedor, de representante, de vendedor, que foi Cici Pantoja. Essa pessoa me apoiou muito. Comprou a ideia da Duelo e passou a ser o maior cliente, chegando a comprar uma carreta por semana. E faltando produto para ele. Ele fez uma distribuição na região das Ilhas, na região do Salgado, até Altamira, que até hoje a Duelo ela é líder no segmento dela nessas regiões, através do trabalho com Cici Pantoja. Aí o que o Cici viu em mim? Um potencial atacadista. Falou, não, está na hora, você não vai ser mais representante. Parte interessante da história, a gente volta no segundo bloco, no terceiro bloco, na verdade. Curioso. Eu estou curioso para entender essa parte aí, que tu viraste atacadista depois de representante. Isso. Bacana. A gente vai já voltar, empreendedor, aguarda só mais uns minutinhos que a gente já volta com o Rogério. Bora empreender na TV.
Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Beleza, 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 empreendedor. Obrigado por aguardar. E olha só, nós estamos aqui com um empreendedor hoje da indústria, mas que tem todo um processo de crescimento, de evolução no mercado de trabalho. Veio de Goiânia e chegou aqui em Belém, já está na terceira fase dele e hoje vai contar um pouquinho mais da história sobre como saiu de representante comercial para atacadista, Rogério. Que história é essa? Tudo começou em 1997 com o Cici e o Seu Jorge. Seu Jorge, dono do Ponto Certo, um grande cliente, grande parceiro, meu amigo, me convidou para ser sócio em um atacado com ele. Eu comecei essa sociedade lá com o Seu Jorge, desenvolvi um trabalho lá no Guamá, Ponto Certo do Guamá. Nós ficamos juntos. Mas então, tu saiu da outra empresa? Saí da representação, da Duelo, e fui trabalhar com o Seu Jorge, sendo sócio dele. Perfeito. E também tinha meu outro cliente, o Cici, que chegou e viu o potencial que eu tinha como vendedor, o potencial que eu tinha como administrador. Eu já estava no ambiente atacadista como sócio, e me fez um desafio. Falou, eu quero montar um atacado, mas vai ser só seu. Como assim? Só meu? Você não precisa de sócio. Eu vou montar e você vai me pagar no apurado. Você pega a mercadoria aqui e leva para o seu atacado, apura o dinheiro, traz, compra de novo e vai ser seu. E quando Isso foi o Cici ou foi o Seu Jorge? Não, o Seu Jorge, eu comecei como sócio. E o Cici te deu o atacado. Me deu um atacado. Ele queria um ponto de venda no entroncamento. Uma pessoa que ele confiasse. Porque ele era o maior distribuidor de bebida. E aí ele pegou e falou assim, não, eu não quero ir lá para o entroncamento fazer essa operação. Vou convidar o Rogério. E ele me convidou e eu aceitei. De bate pronto. Fui, acertei, finalizei a minha sociedade com o Seu Jorge e fui montar o meu próprio atacado, incentivado pelo CC Pantoja. Comecei lá devendo tudo, gente. Não era nada meu. 100% de crédito. E com muita coragem. A minha maior preocupação, como eu vou pagar esse homem? Como que eu vou vender tudo isso aqui de mercadoria? Então, nesse momento, já começa a tua carreira como empresário, como empreendedor. Empresário. Neste momento. Então, tu nem estava sonhando com isso? Não. Foi a oportunidade que bateu na tua porta. Teu trabalho que já estava desenvolvendo, criou relacionamento. E aí chegou lá, bateu na tua porta e tu agarrou. Foi. E principalmente para trabalhar com o quê? Bebida. O forte, o primeiro atacado que eu montei, era exclusivamente bebida. Não tinha leite, não tinha charque, não tinha óleo. Era só bebida. Mas já dominava o mercado? Já conhecia o mercado. Conhecia o mercado. Nesse atacado lá do entroncamento, o foco era bebida, Rogério? O foco era bebida. Foi a minha primeira empresa. Mas aí tu já ficou com diversas marcas também? Não, diversas, multimarcas. Multimarcas, todas as marcas de bebida. Já tinha contato? Já tinha? Tinha tudo. Todo o que o Cici vendia, ele passou a colocar para que eu pudesse vender no entroncamento. Entendi. Nós tivemos um crescimento muito grande, maior do que a expectativa que nós tínhamos de faturamento.
Em 7 meses eu paguei ele. 7 meses, Fabrício. Paguei tudo. Mas tinha uma projeção de quanto tempo ia pagar? 2 anos. 2 anos. E nós pagamos Menos da metade. em 7 meses. Aí quando eu paguei, aí eu pedi permissão para ele. Falei assim, fora o que você está trabalhando, eu posso trabalhar com leite, posso trabalhar com Ileia, posso trabalhar com outras marcas, fica à vontade. Mas nosso foco e o seu é bebida. Perfeito, vamos trabalhar com bebida. E eu agreguei mais outros produtos. Com isso, eu consegui fazer uma expansão. Além do entroncamento, abri a minha primeira filial em Coraci. Não Lá na cidade velha. velha, na Doutora Assis, mas lá em Coraci. Tá? Abri no Guamá, no Veropeso, no Jurunas. Eu fui expandindo, colocando outros pontos de venda. Tá? E isso aí impulsionou muito o meu poder de compra. Porque eu já não comprava mais para uma loja. Eu comprava para 5 lojas. E aí comecei a também entrar no segmento de distribuição. Entregar gêneros alimentícios, também entregas para o interior. Tinha vendedores que eles vendiam para o interior, meus caminhões, frota própria, entregando. Isto aumentou consideravelmente o nosso crescimento e partir para depósito fechado. Quando eu comecei com o depósito fechado, muita gente chegou para mim e falou assim, você vai abandonar a loja, você vai abandonar o varejo, você vai abandonar da onde te trouxe até... Depois eu falei, não, eu não quero misturar as operações, até para ter um controle melhor. Quando você é empreendedor, você tem que saber controlar o seu estoque. E nesse segmento, hoje, de gêneros alimentícios, para você perder é muito rápido. Um descuido, você vai perder mercadoria, vai perder dinheiro, despachar uma mercadoria errada, ou sem intenção ou com intenção, que é o roubo. E eu sofri isso. Ter que olhar meu estoque e falar de jeito assim. Olhava lá no computador, eu tenho 300 caixas de charque, mas batia o olho no físico, não tinha 100. Cadê? Para onde foi as outras 200? Caramba. Olha isso. E aí, quando eu percebi isso, o que eu fiz? Coloquei meu pai dentro do negócio. Ele veio me ajudar a controlar o estoque. Ele veio abrir e fechar as minhas empresas. Ele abria de manhã, enquanto não fechava, saía o último funcionário, ele não saía de dentro. Com isso eu recuperei a parte que eu estava sofrendo, muita dor mesmo, muito furto. E isso, eu mudei a estratégia novamente. Falei, vou enxugar, vou diminuir a quantidade de loja, vou trabalhar com lojas mais rentáveis, eu vou pegar, vou centralizar um depósito para abastecer as lojas, um depósito para fazer a distribuição. Não mais pulverizado do jeito que foi na época. Chegaste a ter quantas lojas, Rogério? 7. 7 lojas. 7 lojas, 2 depósitos. E essas 7 lojas, todas tinham relevância. Falaste que reduziste para as mais rentáveis. Né? Reduziste para quantas? Eu reduzi para 4 lojas e 1 depósito. Motivo, não ter relevância. Elas ficavam muito limitadas ao tamanho físico e ao faturamento. Eu não tinha condições de estocar mercadoria nesses pontos de venda. Entendi. Rogério, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas a gente vai ter uma segunda etapa, vai ter um outro programa no próximo sábado, Empreendedor. Você não pede por esperar, a gente nem chegou ainda na indústria de papel. Então, como a história do Rogério, que ele disse, inclusive, no começo, que não era muito grande, a gente está até estourando o tempo, mas fica ligado no próximo programa. No próximo sábado tem a continuação do Rogério, continuação da questão de atacado e a forma com que ele começou a indústria de papel. Muito obrigado pela sua audiência, Rogério, muito obrigado. Muito obrigado, Fabrício, pela oportunidade.
Muito obrigado pela sua audiência, um bom final de semana, um bom sábado e até o próximo sábado. Até mais. Bora empreender na TV.